Nesta audiência, então, o objetivo delas era discutir a situação dos servidores da assistência social. A boa lição que a Faculdade de Serviço Social me ensinou, né, quando eu fazia graduação em Serviço Social, é de que a organização dos trabalhadores começa pelo que eles sentem de mais imediato, na pele, na carne, na necessidade urgente de vida, de sobrevivência. E a partir dessa objetividade material que sentem as pessoas, então, são as condições de trabalho, é a falta de EPI, é a desorganização do sistema, é uma política de assistência prevista em lei que não se realiza na prática. Essa realidade imediata é a realidade que os trabalhadores da assistência social estão sentindo. E aí eu agradeço muito a participação das professoras Liliane e Lélica, porque elas trazem luz para problematizar esta questão da necessidade imediata com outras questões que dizem respeito à organização dessa sociedade e ao fato de que, neste momento histórico, a classe trabalhadora foi derrotada. Mas a derrota na história não é uma derrota para sempre, porque a história ela continua indefinidamente. E o que nós precisamos é reunir nossos esforços nesse momento, todos aqueles que têm consciência do risco que nós temos do fim da democracia, porque não se pode falar em direito fora da democracia. O direito só existe na democracia. Fora da democracia é regime ditatorial, obedece quem tem juízo e manda quem tem poder. Fora da democracia, esse 1% que controla os recursos da nação, que são os ricos, nós somos 99% de pessoas que precisam da sua força de trabalho para sobreviver, independente do salário e da renda que tem. 1% controla mais de 50% das riquezas desse país. Então, esse 1% derrotou os 99%, controla o país, a presidência da República, impõe derrota aos direitos dos trabalhadores, destrói o Estado de Direito e destrói as possibilidades de políticas públicas, e a assistência social não é diferente. Mais ainda, porque a assistência social, na estrutura do poder do Estado, é uma política que atende basicamente as pessoas mais vulneráveis, os que são tolhidos de utilizarem a sua voz, os que não têm o poder de ocupar os espaços que hoje nós estamos ocupando, os relegados da sociedade, os abandonados, aqueles sobre cujos corpos o Estado liberal e a sociedade, essa elite mesquinha que nós temos, quer que essas pessoas sobrevivam da caridade, que faz bem às imagens dessas pessoas, mas não tira essas pessoas da sua condição de opressão, da sua condição de subhumanidade. Reconquistar o lugar que a classe trabalhadora tem que ter nesse país precisa começar de algum ponto, professora Liliane. E este é o ponto que nós pisamos. Este é o chão que nós pisamos. Esta compreensão do que nos toca e do que nos fere e do que nos incomoda, ainda que neste primeiro momento possa ser algo muito incipiente perto do que é o problema do poder na nossa sociedade, um poder dominado pela direita e pela extrema-direita, que controlam o Estado e que impedem que a classe trabalhadora tenha direito à vida. Nós estamos vivendo um tempo em que o governo Bolsonaro é um governo que representa aquilo que tem de mais atrasado nesse país e tem apoio de parte da elite brasileira que apoiou majoritariamente esse governo, corroendo inclusive o processo democrático. Nós ainda vivemos os reflexos e as consequências do golpe contra a presidenta Dilma, uma presidenta que não cometeu qualquer crime e que foi tirada do poder justamente porque representava um poder popular, umas políticas públicas que colocavam o povo, o pobre, no orçamento público. E a primeira coisa que foi feita nesse país foi justamente expurgar os trabalhadores e o povo pobre e o povo preto do orçamento público. Foram milhões em 2019, logo após a eleição do Bolsonaro, a primeira política que sofreu cortes foi justamente a política de assistência social, né? Então, nós estamos vivendo uma era e um momento histórico que ou os trabalhadores compreendem que o golpe é contra os seus direitos e contra as suas vidas e retoma por suas próprias mãos o seu direito à existência,
ou nós vamos nos afundar cada vez mais nesse buraco tenebroso que nos colocaram. Os direitos dos mais vulneráveis, que já não tinham direitos, que já viviam a violência do Estado, que só se apresentava aos pobres da periferia e aos corpos negros na forma de violência policial. Hoje, a classe média também está experimentando essa violência. Hoje, os nossos salários são corroídos dia a dia e nós tememos pelo futuro, pelo nosso futuro, pelo futuro dos nossos filhos. Nós estamos tratando de uma política de assistência social que representam os esquecidos, que representam os relegados da sociedade. E eles não terão direito se nós não conseguirmos compreender que para que todos nós tenhamos direito nessa sociedade, não apenas os servidores públicos, não apenas os servidores da assistência social, é preciso alterar as correlações de forças nessa sociedade. É preciso restituir uma democracia que já era frágil, uma democracia liberal que limitada era possível debater, discutir e lutar por direitos. Mas se nós perdermos até isso, nossos corpos estão submetidos à violência total. Porque fora da política, fora da democracia, ainda que uma democracia liberal e limitada, é a violência, é a guerra de todos contra todos. Então, para nós que estamos aqui sofrendo as consequências de um governo dos insensatos, os mesmos insensatos que continuam apoiando esse governo, apesar de todas as atrocidades e crimes que já foram cometidos contra o povo brasileiro, nós precisamos reagir, professora Liliane. E em relação à assistência social, nós contamos com a Universidade Federal do Mato Grosso, a universidade que é a guardiã do que nós conhecemos como políticas públicas, que é a guardiã de tudo que foi produzido até agora, enquanto conhecimento voltado para a assistência social. Nós não podemos permitir que as primeiras damas de Cuiabá e do estado do Mato Grosso transformem a assistência social numa política de assistencialismo barato, numa política que converte os pobres em objetos de caridade e que destrói qualquer humanidade dessas pessoas. O que essas pessoas precisam é de dignidade. E o que a pandemia trouxe de forma muito mais clara é a incompetência de governos que não foram acostumados a fazer a política pública para atender aquilo que está previsto na Constituição, que é a obrigação do Estado brasileiro de enfrentar toda forma de desigualdade, de enfrentar as razões e a causa da pobreza e da extrema pobreza. Hoje, professora Liliane, a gente vê o governador e o prefeito brigando, porque nenhum acha que é obrigação fazer política de transferência de renda no momento em que as pessoas passam fome. No momento em que o desemprego atinge mais de 15 milhões de pessoas no Brasil e não há emprego. No momento em que a indústria no Brasil cai quase 1,5% e o nosso PIB é negativo. O que significa isso? Significa que os ricos estão ganhando muito dinheiro. Esse 1% está aparecendo na revista Forbes, uma revista americana, uma revista que traz a riqueza do mundo. E as nossas elites aqui, esse 1% da população que domina a riqueza do país, aparece como um dos mais ricos do mundo, enquanto nós temos aqui uma das sociedades mais desiguais do mundo. Eles não perderam nada, eles ganham cada vez mais. Então, para a gente mudar essa correlação de forças, nós precisamos nos apoiar na indignação de cada trabalhador da assistência social que sente na sua própria pele as suas condições de trabalho precarizados, que sente na sua própria pele o que é trabalhar numa área que é técnica e o seu chefe imediato, que deveria ser um técnico, é alguém que foi colocado ali porque representa o interesse de um vereador ou de alguém aqui que tem interesse político de manter seus cabos eleitorais empregados na administração pública. Nós precisamos dizer claramente que ou a gente faz do Estado, do município, um município que enfrenta o problema da pobreza e da desigualdade com profissionalismo, com planejamento, com carreiras de servidores públicos
e com conhecimento, ou então nós vamos ter que dizer que a gestão não é humanizada, que a gestão é politizada, que no município de Cuiabá a gente aparelha os cargos públicos para poder colocar os apoiadores de determinados políticos e não desenvolve política pública, porque nenhuma política pública pode ser desenvolvida, especialmente da assistência, sem gente qualificada, sem gente capacitada, sem formação e sem conhecimento. E é exatamente isso que está acontecendo aqui em Cuiabá. Então eu quero dizer aqui publicamente a primeira-dama do município de Cuiabá, dona Márcia Pinheiro, a quem eu tenho o maior respeito por ser uma mulher e por ser uma mulher preocupada com a situação da pobreza no nosso município. Nós, vereadora, primeira-dama, Márcia Pinheiro, nós não vamos resolver o problema da pobreza em Cuiabá com cestas básicas. E nem vamos resolver o problema da pobreza e da miséria e da fome em Cuiabá se a gente não tiver o fortalecimento da assistência social como política feita pelos profissionais da assistência. Nós precisamos de concurso público, nós precisamos que as pessoas que assumam os cargos de coordenação, que são cargos técnicos, seja feito por profissionais qualificados, concursados, que se responsabilizem pela política de assistência social, lá no chão da unidade básica de atenção, lá no albergue, que possa expandir a política de assistência social, porque os pobres e os miseráveis não precisam de cestas básicas, não precisam de marmitas entregues sem nenhuma condição de dignidade para se alimentar. Eles precisam de uma oportunidade para sair da pobreza, para sair da miséria e para poder ter o direito que eles têm pela Constituição e por lei de serem cidadãos dessa cidade. Respeito demais todos aqueles que trabalham pela assistência social e eu quero aqui deixar o meu abraço a todos eles, inclusive à primeira-dama, todo o meu respeito. Mas gostaria muito que Cuiabá desse um exemplo do que é política de assistência social. Nós não podemos reproduzir os maus exemplos dados pelo governo do Estado aqui.